Olá, boa noite. Meu nome é Leandro Amorim e hoje eu vou estar apresentando para vocês um estudo que foi feito da investigação da ocorrência de manifestações patológicas durante a etapa de entrega de um empreendimento habitacional. E eu, Leandro Amorim, sou engenheiro civil, formado pela Universidade de Pernambuco, Brasil, juntamente com minha orientadora Gabriela Moraes, também engenheira civil pela Universidade de Pernambuco. E falando uma breve apresentação, teremos uma introdução, um referencial teórico, apresentarei a metodologia que foi usada, os resultados que nós obtivemos, a análise crítica e também as considerações finais para esse estudo. Primeiramente, a introdução. Nós estamos fazendo o trabalho do estudo das manifestações patológicas no empreendimento habitacional e o que vemos percebendo é que há uma tendência da indústria da construção civil a ter uma melhora da qualidade. E ter uma melhora da qualidade implica também em você melhorar a parte de entrega e pós-obra do empreendimento. Algo que a gente tem usado primeiramente são os checklists para a gente fazer a observação do que necessita para a conclusão e o que foi feito para ter um melhor aproveitamento nessa parte das entregas. A manifestação patológica de pós-obra e o que a gente detectou também, que há uma falta de estudo sobre o tema de manifestações patológicas no pós-obra. O que a gente encontra em geral na literatura são manifestações patológicas ocorrendo depois de 2 anos após a conclusão do empreendimento. Mas, durante a pós-obra, é difícil você encontrar esses estudos. O objetivo do trabalho é justamente investigar essas manifestações patológicas em um empreendimento localizado em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Aqui um breve referencial teórico. Nós temos Helene, que ele cita que patologia é o ramo da engenharia civil que estuda as origens, os mecanismos, os sintomas e as causas dos defeitos que aparecem nas obras de engenharia, objetivando o diagnóstico dos problemas identificados. Já a manifestação patológica é o problema decorrente da construção civil, que é basicamente o foco do nosso estudo. E essas manifestações elas estão classificadas segundo a causa, a origem e sua criticidade. A causa ela pode ser endógena, que é quando ela decorre da construção civil. Ela pode ser uma falha exógena, quando é alguma falha de outra construção, de outra obra ao lado. Ela pode ser uma causa natural também, que é justamente terremotos, tsunamis. Uma causa funcional é perda de funcionalidade. Sua origem pode ser uma falha decorrente de planejamento, de execução, uma falha de origem operacional ou gerencial. E sua criticidade pode ser uma criticidade crítica, regular ou mínima, em que aquela mínima é que apenas é um defeito visual e quando ela vai para uma criticidade crítica, ela necessita reparos porque ela pode causar danos às pessoas que nesse espaço convivem. Como parâmetro de referência, a gente pegou uma obra que teve um estudo de uma obra que teve 1 ano de conclusão para a gente poder se aproximar do estudo de caso, que justamente como foi dito, não tinha muitos estudos relacionados ao pós-obra do empreendimento. E o que a gente percebeu que ele tinha uma estrutura muito parecida, que era justamente essa estrutura de drywall, de todos esses materiais compostos dos sistemas do empreendimento, eram aproximados. Ele tinha uma área inspecionada de 528 metros quadrados, com um número de manifestações patológicas de cerca de 45, e uma relação que ele observou foi a relação de área inspecionada pelo número de manifestações, que deu um fator de 11,7, essa relação. Segundo o livro da CEBIC, tem um fluxograma de entrega do empreendimento, que ele basicamente se inicia com agendamento de vistoria, depois ele aconselha fazer uma realização de uma pré-vistoria, execução de uma limpeza do imóvel, entrega do manual do proprietário, recebimento de chaves e assinatura de termo de recebimento, que esse é o que a CEBIC indica como melhor forma de entrega de empreendimento. Aqui nós temos a nossa metodologia usada, que foi basicamente uma revisão da literatura que a gente fez,
E nisso a gente coletou dados para a investigação do processo de entrega, certo? E a partir disso foram identificadas no checklist de entrega do empreendimento, que é aquele termo que a gente faz para perceber quais as falhas que ainda se mantêm. Aí a gente compilou os dados obtidos, daí a gente propôs soluções para essas manifestações patológicas, que aqui a gente percebe o empreendimento barra homestay, que é o empreendimento do estudo de caso, que aqui a gente percebe as vistas dele, certo? Ele está localizado em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Aqui, ainda seguindo pela metodologia, temos a metodologia que a gente utilizou no empreendimento, que ela se aproxima muito desse manual da CEBIC, que é basicamente finalização do apartamento. Depois a gente vem com o processo de limpeza das unidades. Se acontece uma vistoria prévia pelo engenheiro, pelo responsável. Depois tem um contato com o cliente para ser marcado o recebimento das chaves, tem o recebimento das chaves, a verificação de possíveis falhas construtivas, com a assinatura do termo checklist e recebimento de chaves. E aí a gente pode identificar problemas ou não. Caso nessa etapa a gente identifique problemas, é realizada uma nova vistoria e marca-se essa vistoria. Caso ainda haja problema, novamente segue o mesmo fluxo. Caso não haja, pronto, a entrega foi finalizada, o empreendimento está ok, por responsabilidade da construtora. E nisso a gente obteve 112 manifestações patológicas com a área construída de cerca de 10.815 metros quadrados, que elas estavam distribuídas desde acabamento de esquadria, fechadura, fixação de shafts, arremate de massa, balcão com fissura, rodapé, ponto de ar que foi colocado errado, e teve também umidade em parede, ventilação sobre forro. Foram alguns dos problemas que a gente pôde identificar, e a gente pode perceber aqui como arremate de massa, como o número 24 em aparecimentos, acabamento de esquadria que apareceu 16 vezes, e com 10 a gente pode perceber que teve porcelanato quebrado e umidade. Esses foram o que tiveram maiores resultados no nosso estudo. Aqui alguns exemplos. Por exemplo, acabamentos de esquadria, foi justamente aparecimento de arranhões em esquadria, e essa causa foi o que? Falta de proteção na execução dessas atividades. A origem é uma falha executiva, classificada como anomalia endógena, que é justamente por ele ser diretamente ligado ao processo de construção civil, tem uma criticidade mínima, pois ele não danifica, não tem a possibilidade de causar prejuízo ao usuário. É apenas um caráter de acabamento. Em segundos, a gente pode perceber pela infiltração, que foi ocasionada por causa de uma abertura no roof superior do prédio, e é uma falha de origem de projeto, certo? Ela foi classificada como também uma anomalia endógena, porque o projeto não contemplava esse roof superior e ficava entrando água. E ela foi classificada como uma criticidade crítica, pois ele pode causar problemas de saúde aos proprietários. Aqui nós temos também essa análise crítica, que a gente pode perceber em dois casos, que foi o primeiro foi a distribuição das manifestações, em que 85% dessas manifestações, dessas 112, a gente percebeu que foram falhas executivas. E o que é que a gente pode perceber mais para frente também? Que 9% apenas foram de origem de projeto e 6% de material. Apesar de ter 85% dessas falhas em origem executiva, o que a gente pode perceber nos custos é que o projeto teve cerca de 5 vezes a mais de gastos do que quando foi executivo, mesmo representando apenas 9% do total das falhas. E outro ponto que a gente pode citar também é que o mínimo tiveram 76 e 19 foram muito críticos. 19 foram falhas muito críticas, com as considerações finais, que justamente 80% das manifestações foram decorrentes de falhas executivas, e percebeu também que as falhas de projeto são 5 vezes mais onerosas do que as falhas executivas, e também temos aqui algumas diretrizes para redução de custo. Primeiro, é o acompanhamento de engenheiro na execução de acabamentos e pré-vistorias. O segundo é a escolha de um dia na semana para serem realizadas essas vistorias nas unidades habitacionais, porque
seria mais fácil de monitorar a equipe para estar fazendo esse tipo de situação. E segundo, é marcar com antecedência para que esteja essa vistoria prévia, seja realizado todo esse procedimento antes da entrega do empreendimento. Basicamente, é isso que a gente tem hoje. Aqui nossa bibliografia, certo? E desde já eu agradeço pela oportunidade e obrigado.